O Grêmio terá desfalques importantes na semifinal do Gauchão por conta de convocações de seleções. Pergunta: de quem é a culpa? Ao falar desse assunto, eu confesso que eu me sinto um pouco correndo atrás do rabo em círculos, né? Mais um assunto do futebol que não é novo, que se repete e que a gente já falou 1000 vezes e continua acontecendo. Convocações data FIFA. Na verdade, o assunto é data FIFA, né? É comum, é regra, sei lá qual é a palavra aqui, mas é uma praxe, digamos assim, na Europa, não rolar jogo em data FIFA, né? Não rolar jogo de clubes, né, em data FIFA, porque é o óbvio, é o básico, vai acabar punindo os jogadores, os clubes, né, que tem jogadores selecionáveis. Ou seja, o cara paga mais caro para ter um jogador extra classe, ou pelo menos, né, nível seleção nacional do país dele, e no frigir dos ovos não pode usar num jogo importante, como é o caso do Grêmio agora, numa semifinal, porque ele está convocado. Então é errado, é amador, essa é a palavra. É amador por 1000 motivos, né? Tu não incentiva os clubes a terem jogador de seleção, enfim, cara, é amador por 1000 motivos. Só que no Brasil, essa moda nunca pegou, né? Essa norma, acho que norma talvez seja uma boa palavra. Essa norma de não ter jogos em data FIFA nunca pegou, né? Eu já vi até algumas vezes assim, ó, tipo, tem jogo das seleções no dia 15. Aí a CBF ou sei lá quem fala assim: não, dia 15 não podemos ter jogos então. Aí tem jogo dia 16, né? O jogador do teu time for jogar lá no Catar, lá na Europa, sei lá onde, e no outro dia tem jogo. Óbvio que o cara vai desfalcar igual, né? Então eu já vi até isso acontecendo, que é mais bizarro talvez do que cagar 100% para essa questão, né? Mas por que eu sinto correndo atrás do rabo, cara? Porque eu já vi várias vezes jogadores do Grêmio, sobretudo os meninos que vêm da base, né, sendo convocados para a seleção. O próprio Lucas Leiva, eu acho que já foi, né, quando estava no Grêmio, talvez. Bom, não sei, talvez ele tenha sido só depois, não lembro. Mas, por exemplo, o Bitelo, vamos supor, agora, o Bitelo é convocado para a seleção brasileira principal, sabe? Para uma eliminatória da Copa ou até para um amistoso e tal. Cara, a gente fica feliz pelo Bitelo. A gente viu o cara nascendo aqui no Grêmio, se criando, jogando uma Série B, ajudando, encorpando, e daqui a pouco o cara vai para a seleção. A gente fica feliz, o clube fica feliz também, porque bem ou mal, além de ter essa questão de carinho pelo atleta, né, de envolvimento ali com a pessoa, tem a questão financeira também. Óbvio que os clubes gostam, porque financeiramente valoriza teu atleta, né, faz bem pro clube ter um ativo ali valorizado, né, um atleta selecionável e tal. Só que quando isso acontece em jogos de seleção, em que o calendário de clubes não para, aí vira um sentimento ambíguo, vira um sentimento antagônico até, assim, duplo, né? Por um lado, que legal, que feliz pelo cara, o próprio Carbajo, não é da base do Grêmio nem nada, mas, poxa, eu fiquei feliz pelo cara, sabe? E por outro lado, putz, nós vamos jogar sem o Carbajo no próximo jogo, sabe? Então, é antagônico, assim. E a culpa não é dos clubes e nem dos jogadores, porque eu já vi também assim, ó, semifinal de Libertadores, vamos pegar uma coisa mais importante pra dar o peso pro jogo, né? Semifinal de Libertadores, aí o Carbajo, ou Bitelo, ou Joãozinho, sei lá quem, foi convocado pra seleção. Eu já vi torcedor indignado que o Joãozinho não pediu dispensa pra CBF, ou pro país dele lá, sabe? E cara, a gente tem que entender que ali por trás daquela convocação tem uma pessoa, uma família que vibrou, um sonho, né, sendo realizado, um cara que às vezes tem uma história, que porra, batalhou, passou fome, pegou o trem lotado, fez de tudo para ser jogador, e daqui a pouco ele é coroado com uma convocação para a seleção. Isso até simbolicamente é algo importante para esse cara, sabe, bonito e relevante, assim. Então,
culpar o jogador é meio sacanagem, sabe? E aí o clube eu já acho que os clubes poderiam fazer mais para evitar que isso acontecesse. Protestar, se recusar, botar os reservas, fazer alguma... No Gauchão, por exemplo, o Grêmio poderia se rebelar e botar os reservas. Então tá, se esse campeonato aqui é uma várzea, então a gente vai jogar com o nosso sub-20, sabe? Já era. Ainda mais o Gauchão, né? Eu já falei isso no outro vídeo, em que o Grêmio e o Inter são maiores que o Gauchão, mandam e desmandam. Se o Grêmio anuncia que não vai mais jogar o Gauchão, acaba o Gauchão. Não existe Gauchão sem Grêmio e sem Inter. Então, sobretudo nesses campeonatos, né, o poder de grita do Grêmio poderia ser maior. Mas enfim, cara, também não é culpa dos clubes, né? Os clubes também são vítimas, porque os clubes, ao mesmo tempo que sim, eles deveriam protestar para que não acontecessem jogos em datas FIFA. É isso que eu falo, que é a ponto de partida. Mas em existindo, pronto, a merda tá feita. O clube também fica numa situação delicada de pedir dispensa para as confederações, né, dos seus atletas. Primeiro porque, tá valorizando o seu ativo. E segundo, pela própria questão do atleta, sabe? Daqui a pouco o atleta tá felizão de ir para essa convocação e o clube tá lá dizendo, não, eu quero dispensar o cara, sabe? Então cria daí um clima com o próprio jogador, assim. Então, cara, o clube também fica meio vendido no lance. Se o lance já tá posto, né? Se já existe esse jogo, esses jogos nas datas FIFA. Então a culpa é tão somente porque eu já vi debate dizendo, o jogador devia ter pedido, o clube devia ter pedido. Cara, a culpa de a gente estar nesse imbróglio, de a gente estar nessa situação, é só e tão somente das confederações. Eu não sei se no caso do Gauchão, da FGF também, da Federação Gaúcha, né, de Futebol, ou se é da CBF mesmo. Nos campeonatos nacionais nem se discute que é da CBF a culpa. Já teve Libertadores, o Grêmio já jogou, né, aquela vez lá, o Paulo Nunes foi ser reserva da seleção, nem entrou em campo e nos desfalcou numa semifinal lá. Então a Libertadores também, a Conmebol tem culpa. Então a culpa é das confederações ou federações aí de forma geral, sabe? Não é, a gente fica culpando a vítima às vezes, que é o clube e o jogador, sabe? Então a coisa tem que ser... Cara, eu sei que tem problema de calendário, que tem que apertar, não sei o que, mas dá teu jeito, cara. Dá teu jeito, ou te alinha com a FIFA, ou FIFA, vamos organizar melhor essas datas FIFA aí, não dá pra largar de qualquer jeito, de qualquer hora aí, sei lá, cara, mas algo tem que ser feito. O que não pode acontecer é o clube que tem jogador de seleção ser punido. Só isso que não pode acontecer, e é o que tá acontecendo, né? Então, acho que é bem óbvio, na verdade, tudo isso que eu falei. Eu já falo disso há bastante tempo, mas agora focando no jogo específico, né, do próximo sábado, Grêmio e Ipiranga, cara, vai ser uma bucha. Não poderia ter sido em momento pior, e não poderia talvez ter sido as pessoas menos indicadas também, né, a serem convocadas, porque nosso diferencial esse ano, eu tenho dito aqui, é o meio de campo, né, e a gente até fala assim, será que o Carbajo Mas sempre que eu falo Carbajo, eu tendo a falar Cristaldo na sequência. Será que o Carbajo e o Vijaçante podem jogar juntos? Será que devem jogar juntos? Será que um é reserva do outro? Quem é reserva de quem? A gente já se pegou nesse debate várias vezes, né? Então é o famoso problema bom, um problema que indica que nosso elenco no meio de campo tem mais opções que de forma geral, né, nos outros setores. Só que daí os dois são convocados, cara. Os dois são convocados e ao mesmo tempo o PP sente uma lesão. Cara, aí o nosso setor, que era o mais bem servido, num piscar de olhos fica devastado. Fica devastado. E a gente não sabe com quem vai acabar jogando. Tomara que o PP consiga jogar, né? Acho que o PP não é descartado ainda que jogue. Mas se não conseguir, por exemplo, cara, né? Fora daí também outras posições, o Cristaldo também, o Cristaldo dali, ainda no meio, o Cristaldo ainda é dúvida também. E fora outras posições, o Fábio sentiu, o Kahneman vai estar suspenso. Então, assim, é complicado. É complicado e grande parte da culpa, aliás, total parte da culpa não é do Grêmio, sabe? Nem dos atletas, obviamente, muito menos dos atletas. Então, a gente fala também aqui desde o início, né, que a direção tem muito mérito de ter feito um time competitivo em tempo recorde, assim, pegou uma nhaca de time, pegou uma barca furada e em muito pouco tempo transformou isso num time competitivo. Mas ela vai precisar de mais um tempo, e é compreensível, por isso que eu repito, não é uma crítica aqui à direção. Ela vai precisar de mais um tempo, talvez,
e espero que ela, né, saiba disso e use a próxima janela pensando nisso. Ela vai precisar de mais tempo para deixar a gente também com um grupo competitivo. 11 nós já temos, mas 11 é muito pouco para uma temporada, né? A gente vai ver agora, por exemplo, no sábado contra o Ipiranga, precisando de um resultado e de um resultado de 2 gols de diferença ainda por cima, né, para se classificar com a bola rolando ali. Nós vamos ver o time que vai entrar em campo, né? A zaga sem Jeromel e Kahneman, né? A lateral sem Fábio, quem mais? O Cristal é dúvida, e esses 3 caras no meio de campo que eu falei aí, Vijaçante, Carbajo com certeza fora, PP talvez fora também. Então a gente vai ver o time que vai entrar em campo. Não sei se eu não estou esquecendo de mais algum desfalque, é possível que sim. Mas a gente vai ver aí o time que vai entrar em campo, que vai ser um... Aliás, também se a gente olhar o time que acabou o jogo lá em Erechim, já tem uma boa noção, né? A gente já tem uma boa noção disso, né? Que o nosso elenco é curto, falta qualidade e sobretudo numa temporada que vai ser longa, sobretudo em tempos em que todos os times podem substituir 5 vezes, ou seja, todos os jogos costumam acabar com meio time mexido. Neste cenário a gente vai observar no próximo sábado, vai observar mais uma vez, né, a questão do nosso elenco, de o quão frágil ele é, mas que, repito, mesmo assim, para pegar o Ipiranga de Erechim, eu acho que a gente consegue, fazendo uma boa jornada, né, fazendo um jogo muito certeiro, a gente consegue sim se classificar para a grande final. O problema é quando for o Palmeiras, é quando for o Corinthians, até mesmo um time assim, um Atlético, até o mesmo Atlético Paranaense, mas o Ipiranga, embora seja um bom time do interior, ainda assim há uma discrepância e eu espero que o Grêmio consiga vencer esses obstáculos. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.